Bem-vindos ao programa Ecologia e Política em Debate. Hoje está conosco a Karina Signori, que é artista, atriz e ativista do movimento EcoArte. Karina, muito bem-vinda aos estúdios da TV Floripa. Agradeço o convite. Muito obrigada. Muito obrigado pela participação. E, por favor, conta um pouco da tua história no movimento artístico e ambientalista também, tanto aqui em Florianópolis quanto no Rio Grande do Sul, pelo Brasil. Fica à vontade. Então, minha formação acadêmica é em artes cênicas e também estudei a questão de gestão comunitária e gerenciamento integrado de resíduos sólidos. E há 20 anos eu faço uma personagem que ecoa a cultura ecológica, a Recicleide. E com a Recicleide eu tenho feito apresentações em escolas, empresas, eventos, instituições em todo o Brasil. Já foram mais de 50 municípios de 10 estados e também no Distrito Federal, participando das conferências de meio ambiente, da conferência de agroecologia, que teve no ano passado. Você é uma das pessoas aqui no Brasil que utiliza a arte para conscientizar as pessoas sobre os temas ambientais. Como é que é feito esse trabalho no teu caso? Você trabalha com a Recicleide e trabalha com outras pessoas também? Existe um movimento mundial, que é o artivismo, que utiliza a arte aliada ao ativismo. E daí nas diferentes vertentes, questão política, ecológica, social, econômica, espiritual. E o movimento EcoArte, que é um movimento que eu promovo, eu e vários ecoarteiros, foi lançado no Fórum Social Mundial 2003 e visa, além de ecoar a cultura ecológica, de motivar a expressão do amor à vida através das artes. Então a ideia é que as pessoas manifestem a sua arte com temas socioambientais, porque a gente sabe que a arte é um poderoso instrumento de sensibilização. E se a gente utiliza a arte com esse conteúdo, com esses temas, a gente sensibiliza e a gente pode, inclusive, motivar mudanças de comportamento, motivar o exercício da cidadania. Certo. E aqui em Florianópolis, por exemplo, como é que esse movimento se traduz? Tem muitas iniciativas do movimento EcoArte aqui? Sim, e tem crescido muito. Quando eu vim morar aqui em 2004, eu fiz uma parceria com a Concap e eu fiz a Recicleide em todas as praias da ilha. Naquela oportunidade ainda não tinha muitas atividades nesse segmento, mas hoje nós temos vários artistas que trabalham com essa temática, aqui em Florianópolis. Um que é muito conhecido é o Valdir Agostinho, que é aqui natural da ilha e que tem essa pegada bem forte de reaproveitamento de materiais nas suas artes, Tem também o Neiciclagem, o Recicleiton, a Nossa Senhora dos Resíduos, tem o pessoal da Trapa Trupe, que tem várias atividades também, vários espetáculos puxando por essa questão de sensibilização socioambiental. Tem um movimento crescente, porque as pessoas estão vendo da importância, E assim, a arte é um poderoso instrumento ecopedagógico e aliada a esses temas de despertar da consciência mesmo, E você vê a arte tendo um papel mais relacionado à questão da educação ambiental, Você falou em pedagogia, mas ela também tem um papel importante no contexto político, no contexto do movimento ativista ambiental mesmo, de ter vitórias para os direitos socioambientais? Tem um movimento crescente nisso. A arte é uma importantíssima ferramenta no ativismo. Eu tenho, Karina, um exemplo que eu percebi aqui em Florianópolis do pessoal da Praia do Santim. Sim. Por exemplo, o nosso Instituto Aprender Ecologia, a gente durante muito tempo lutou pelo parque municipal lá das dunas da Lagoa do Jacaré, lá das dunas do Santim. E aquele movimento, ele começou, a gente trabalhou no embrião desse movimento, mas quando o pessoal do Engenho do Zé, a partir
usando a música, usando artes cênicas, entrou no movimento e se apoderou desse movimento, eu vejo que foi que eles tiveram um papel fundamental na conquista daquela unidade de conservação. Então, eu penso que essa sua iniciativa e de outros artistas, ela é fundamental para que realmente a cidadania ambiental seja efetivada aqui na cidade, no estado e no país, né? Mas me conta um pouco também sobre a história da Recicleide, porque a Recicleide, você estava me contando que está fazendo 20 anos esse ano, né? Em 20 anos já era para a Recicleide de repente estar em outra fase, mas as lutas daquele início lá dos 20 anos continuam sendo as mesmas lutas? Sim. Até quando eu criei a Recicleide, né, lá em 99, eu tinha uma esperança que em 1 ano, 2 anos, a coleta seletiva estaria implantada no Brasil. Ou seja, a Recicleide não ia ter uma vida muito longa. Mas não, né? Então a gente vê, por exemplo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que demorou 19 anos no Congresso para ser aprovada, que foi aprovada em 2010, até hoje não foi implementada, né? Por que isso, né? O lixo não importa? As pessoas não se interessam pelo lixo? Talvez seja isso, né? Mas talvez também as pessoas não se responsabilizem, né? Quando colocam o lixo para fora de casa, consideram que agora é a responsabilidade da prefeitura, da municipalidade. Mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela compartilha essa responsabilidade. Então a prefeitura tem esse papel, sim, de fazer a coleta seletiva, de dar o destino adequado, mas cada um tem que separar e dar destino adequado ao seu próprio resíduo, né? E aqui em Florianópolis agora a gente tem a lei da compostagem, então de incentivar cada vez mais, né, as pessoas a compostarem o seu resíduo orgânico, a terem minhocas como animais de estimação, né? As minhocas são animais de estimação maravilhosos. Não latem, não miam, comem todo o orgânico que a gente dá para elas, e ainda o cocôzinho é o humus, né? Que é o melhor adubo que tem. Exatamente. Então a Recicleide, assim, através do teatro, e agora de uns anos para cá eu tenho composto algumas músicas também para tratar desses temas de uma forma inusitada, né? Fazer uma abordagem que as pessoas possam refletir, porque os temas estão aí postos, né? Então as pessoas a princípio sabem o que está acontecendo, sabem da sua responsabilidade, mas ainda não assumem, né? Então tem que vir os jovens aí, tem que vir a Greta para dizer: peraí. Para chamar a atenção, puxar a orelha dos tomadores de decisão. Né? E é interessante também que esse movimento dela e o que a gente precisa, é claro que as pessoas que estão no comando do poder, elas têm que mudar de atitude, mas é muito importante que a sociedade também dê lastro a essas pessoas que estão buscando um movimento, fazer um movimento de mudança. Porque se você que está nos assistindo não muda a sua atitude, né, a gente não consegue mudar a atitude dos governantes. Inclusive, uma das coisas que a Greta traz é: vote em pessoas que acreditem em ciência. Porque, como ela mesma fala, a ciência, aí falando da questão de mudanças climáticas, mas isso a gente pode levar para a questão da biodiversidade, do lixo e várias outras áreas, que a ciência já é clara há muito tempo, né, sobre essas questões, e as pessoas parecem que ficam inertes. Então, eu até aproveitando aí para parabenizar esses 20 anos de ativismo, né, teus aí com a Recicleide, porque são ferramentas que a gente tem na sociedade para fazer com que essa mudança de comportamento realmente traga benefícios para todos, né? E eu vi que a Recicleide, ela tem um slogan, tem uma chamada que é reciclar é legal. E reciclar é legal mesmo, porque, só desculpa antes de você responder, eu estava lendo esses dias até uma matéria que muitas empresas estão usando esse tema da reciclagem para, por exemplo, continuar produzindo garrafa PET. Vamos usar isso como um exemplo, que é um dos grandes maus que a gente tem, né, que é o plástico, quando a gente fala de resíduo sólido. E aí as empresas ficam incentivando as pessoas a reciclarem, ou seja,
não trabalham nem a questão da logística reversa, mas colocam esse ônus na sociedade que tem que reciclar, que tem que fazer processo de reciclagem. E aí eu te pergunto, reciclar é legal? Esse reciclar que a gente promove, até tem o ciclo, né? Porque é a promoção da conexão dos ciclos de vida. Então, nesse movimento, nessa campanha, a gente promove a conexão dos ciclos dos materiais e também das águas. Então, por exemplo, o aproveitamento das águas servidas, das águas cinzas, né? A maioria das residências mistura a água cinza com a água do vaso sanitário e daí contamina toda a água. Né? Então, existem pequenas e simples práticas que, se a pessoa tem ciência daquilo, na hora que está construindo a casa já vai direcionar um cano separado que pode, por exemplo, ir para um círculo de bananeiras. As bananeiras vão aproveitar essa água e ainda vão retribuir com a banana, que é um fruto maravilhoso. Né? Exatamente. Então, e orgânica, assim, né? E orgânica. Então, a questão da conexão do ciclo da matéria orgânica, que é fundamental, que é 35% de tudo que é enterrado no aterro sanitário em Biguaçu. Então, assim, tem a questão da matéria orgânica que poderia ser reaproveitada no sentido da alimentação mesmo, né? Aproveitamento de cascas, de talos e alimentar os animais, né? Então, existe tecnologia para a gente ser mais sustentável, né? Então, se fala muito em sustentabilidade, né? Hoje a palavra da vez é sustentabilidade. Exato. Mas o que é, né? É a gente criar condições que se sustentem, que a gente possa sustentar a vida na Terra. Porque a forma como a humanidade está caminhando hoje, ou se continuar assim, eu tenho esperança que não, eu sou uma pessoa otimista, mas continuando assim, a gente vai para a extinção, né? Ou vão ser expulsos, né? Exato. Então, é urgente o despertar da consciência. E o despertar da consciência de que nós somos filhos da Terra. Né? A Terra é nossa mãe e nossa casa comum. Então, a gente tem que cuidar. Na Terra não existe jogar fora. Né? Não é produz lixo e joga fora. Como assim joga fora? Quando você traz essa questão dos ciclos, é muito interessante, porque hoje a gente tem um meio de produção linear. Né? Um meio de produção onde você produz alguma coisa e o final é o lixo. Então essa sua ideia de que reciclar é legal, isso que a Reciclade traz com muita força, é justamente mostrar que a gente está num planeta redondo e que a nossa forma de produção e consumo tem que se adequar a essa visão ecossistêmica, vamos dizer assim, e não essa visão de que consumiu hoje e joga fora amanhã. Sim, o rever o consumo é a primeira coisa, né? Até nesse movimento lixo zero, a grande questão é a não geração. O melhor lixo é aquele que não é gerado, né? Fala um pouco desculpa te interromper, mas fala um pouco desse movimento lixo zero. É um movimento que existe no mundo inteiro, né? Eu vi que a semana que vem... a semana que vem, não, é o último, de outubro tem a semana lixo final zero. De outubro. Final de outubro, Isso 21 acontece a 27 no mundo inteiro. Outubro. Sim, e aqui o Instituto Lixo Zero Brasil está mobilizando várias cidades para fazerem atividades nessa semana, né? Eu vejo assim que até o prefeito assinou um decreto, né? Floripa Lixo Zero 2030, né? Então assim, tem muita coisa para fazer para conseguir ser rumo ao lixo zero, né? O que precisa para a gente chegar aqui em Florianópolis em 2030, uma cidade lixo zero? A gente precisa de uma logística melhor na questão do gerenciamento dos resíduos, porque não tem cabimento, por exemplo, lá no Rio Vermelho, o resíduo vir para ser enterrado em Biguaçu ou vir para a unidade de triagem aqui no Itacorubi ou em São José. Então, a gente tem que descentralizar esse tratamento dos resíduos, né? A questão da compostagem ser cada vez mais incentivada e os minhocários também, né? Já tem um projeto da prefeitura que distribuiu não sei quantos minhocários, mas tem já um movimento assim que precisa ser ampliado. Temos a lei da compostagem, que você já se referiu, que o Marquito esteve aqui conosco, que foi o vereador que propôs esse projeto de lei e foi aprovado. Nos contou que também tem um horizonte temporal para que que a prefeitura faça a compostagem aqui dos resíduos orgânicos, né? Já é uma ferramenta interessante
para que a gente chegue em 2030 aí na cidade lixo zero? A gente precisa da questão logística, né? Por exemplo, no Rio Vermelho, que é o bairro, né, que eu moro, a gente precisa de um ecoponto, né, onde os resíduos possam ser descartados separadamente e daí possam ser aproveitados. O que é um ecoponto? Conta pra gente. O ecoponto seria, então, um espaço, né, construído para isso, onde tenham baias separadas, cada uma delas. Tem aqui no Itacorubi, né, o ecoponto ali na Concap, que recebe os recicláveis. Daí ali tem um container para plástico e papel, o outro para vidro, o outro para podas, outro para materiais de construção. Porque se a gente coloca esses materiais separados, a gente pode ter algum aproveitamento. O que a gente vê no Rio Vermelho hoje é que a Concap está disponibilizando um container que fica ali do lado da Associação de Moradores, entre a Associação de Moradores e o Núcleo de Educação Infantil. E as pessoas jogam de tudo ali, jogam de tudo. E quando está cheio, as pessoas jogam de tudo na volta do container, sabe? Então não existe assim um cuidado, né? Então falta a questão da logística e a questão da educação das pessoas, né? Da sensibilização das pessoas. Tem que ser uma coisa unida, né? Tem que ser uma coisa que as pessoas se unam, os empresários, com as ONGs, com as escolas. Tem que ter esse movimento de união para que a gente consiga sensibilizar as pessoas e a municipalidade venha junto com a logística, né? Inclusive a parceria é um dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos que tem que ser colocado em prática, né? Sim. A prefeitura tem que cumprir esse papel, mas a sociedade tem que se organizar. Antes de falar com você, porque eu sei que você tem uma participação comunitária muito importante aqui em Florianópolis, mas só para contar para você e para o público, em 1991 eu morei fora do país e eu trabalhava num restaurante. Uma das coisas que eu fazia era separar lixos. E naquela época a gente separava garrafas transparentes, marrons e verdes. Então o nível de separação do lixo era nesse detalhamento, era nesse nível de detalhamento, você separava até a cor da garrafa. Nossa. Isso eu estou falando do século passado, 1991, e a gente está aqui hoje nessa luta ainda, a Reciclage está fazendo 20 anos, né? E nessa batalha, então, eu acho que a gente tem que adotar, né, também um discurso um pouco afinado com o discurso da juventude, da Greta Thunberg, dizendo que a gente vai estar observando os políticos, que a gente não vai desistir e que venham novas gerações aqui em Florianópolis, nas cidades do Brasil, para cobrar esse movimento aí, lixo zero, porque sim, é possível. A Karina falou aqui de algumas possibilidades para que isso aconteça. Mas, Karina, é muito importante também que as pessoas se envolvam nos movimentos comunitários. Sim. Eu sei que você, juntamente com um grupo de pessoas lá no Rio Vermelho, pegou uma área que era abandonada, uma área onde estava depredada, onde pessoas usavam para se drogar, e transformou numa casa de cultura. Você pode falar um pouco desse movimento da Casa de Cultura do Rio Vermelho? Foi um movimento bem interessante, porque em 2015, final de 2014, tinha a casinha ali, que tinha sido um posto de polícia e que ficou abandonado 3 anos, gerando tudo isso, né? E no final de 2014 teve uma reunião da Associação de Moradores colocando que iam demolir a casinha ali. E algumas pessoas que estavam ali presentes, inclusive eu, disseram, não, peraí, vamos fazer alguma coisa aí. Surgiram várias ideias e surgiu esse movimento da Casa de Cultura Rio Vermelho. Daí começamos a fazer mutirões com música, então teve toda a questão da limpeza, a pintura externa. Hoje nós temos um grupo gestor que organiza uma vez por mês os eventos comunitários, né? Que daí tem feira de artesanato e gastronomia. Ocorre geralmente no primeiro domingo de cada mês. E nas quartas-feiras à tarde ocorre compartilhamento de roupas. Então lá recebe doações de roupas e ocorre esse compartilhamento, né? Que até é muito importante essa questão das roupas também, porque, por exemplo, a moda, né? Questão da moda, que é uma coisa que promove o consumo, né? Gera bastante resíduo também. É a gera segunda poluição. indústria mais poluente, tá?
85 milhões de novas peças todo ano. Não, acho que são 85 bilhões até de novas peças todo ano, sabe? E tem muito material. Daí tem um projeto bem legal aqui em Florianópolis, que é o armário coletivo, que faz com que essas roupas circulem e que não tem essa conotação de doação, eu só dou para quem não tem condição. A roupa está ali disponível, ela está em boa condição, todo mundo pode se beneficiar, né? Não tem essa coisa de só pobre que acessa, né? É a abundância que está aí posta, né? E a moda, ela reflete muito que o importante é ter, mas no fundo o que importa é ser, né? E é essa reflexão que a gente precisa fazer, né? Eu vi essa reflexão, me chamou muita atenção uma entrevista da ex-senadora e ex-ministra Marina Silva, falando que antes aí do século XIX, a civilização sempre se preocupou em ter, em ser, né? De alguns séculos para cá, a gente se preocupa em ter, mas ela diz só que há limites para ter, né? E esse ter foi incentivado muito pela questão do consumo. Mas ela diz assim, a gente tem que acabar com esse ciclo de consumo para a gente acabar com o ser a coisa mais importante para a sociedade, porque a gente tem que voltar a valorizar o ser, porque há limites para ter, mas não há limites para ser, né? Não há limites para você ser uma melhor artista, para ser uma melhor mãe, uma melhor ser cidadã. Mais bondosa, exatamente, né? Se autoconhecer mais, conhecer e praticar o bem, né? E esse tipo de pensamento é que vai trazer a cooperação que a gente precisa, porque a gente estava falando aqui da importância do movimento comunitário. Eu sei que você, com a Reciclade, você atua muito em comunidades. E você pensa que as comunidades estão começando a se organizar, estão começando a melhorar a sua organização para conquistar os seus direitos. O que você enxerga aí com essas suas andanças com a Reciclade pelo Brasil? Eu vejo que tem várias pessoas querendo fazer diferente, mas tem ainda muita gente olhando só para o seu próprio umbigo. Mas eu vejo isso como uma questão de tempo. É questão de tempo para a humanidade evoluir. Pode demorar anos, décadas, séculos, né? Vai depender do que a gente Será que a gente tem esse tempo? Porque o movimento aí, os Jovens pelo Clima, eles justamente trazem essa urgência, né? Então, qual vai ser a gota d'água para que essa consciência realmente apareça e a gente consiga fazer essa transformação? Eu vi essa semana, não tem como a gente não falar nisso daqui, porque agora está ocorrendo a Assembleia das Nações Unidas, nesse momento em Nova York, e os jovens estão lá batalhando para que a gente faça uma transformação realmente rápida e efetiva, porque eles nos trazem essa questão da urgência. Eles dizem, olha, esse movimento inclusive começou ela dizendo, o que eu vou fazer na escola? Né? E aí essa semana eu vi ela dizendo assim, poxa, as pessoas querem que a gente vá estudar para ser bons técnicos, bons políticos, mas a gente não tem esse tempo, né? Então é importante que as comunidades se organizem de forma mais efetiva e etc. Quais são os caminhos, Karina, você que está nesse movimento há muito tempo, para a organização da comunidade? Eu vejo que existem várias comunidades já se organizando, né? E a permacultura é bem chave neste momento de transformação planetária, né? De transição. A própria agricultura, as hortas. Sim, a agroecológica, urbanas, né? As hortas urbanas que estão pipocando por aí, né? Então, assim, a gente tem que aprender a plantar, a gente tem que aprender a construir, a costurar, a gente tem que aprender diferentes tecnologias, porque as catástrofes vão vir. Quando começar as catástrofes, vai ser o momento que as pessoas vão se ligar. Poxa, realmente... É que tem muita gente que nega ainda o aquecimento global, né? Tem muita gente que não acredita.
E tem gente que pensa, eu tenho mais alguns anos de vida, depois eu vou morrer, as próximas gerações que se virem, né? Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande com as futuras gerações. Você falou aqui em sustentabilidade, a sustentabilidade ela ocorre justamente para haver essa equidade intergeracional. A gente tem que deixar para as gerações futuras condições, ecossistemas vivos e prestando serviços para que todas as espécies possam conviver não só no presente, como também no futuro, né? Sim, e também que geração é essa que a gente está deixando para o mundo também, né? É importante a gente refletir, porque a gente vê hoje muito assim, muitos jovens dependentes da tecnologia, né? E também a questão dos pais trabalhando fora todo dia, não conseguindo dar atenção para o jovem que o jovem necessita. Então, tem muita gente que precisa se autoconhecer melhor e gerenciar as emoções, né? A gente vê muito essa questão, por exemplo, do suicídio, que tem aumentado muito, né? A gente está, inclusive, vivendo agora o Setembro Amarelo. Exatamente. As pessoas, elas não conseguem gerenciar suas emoções, né? E daí acabam querendo escapar, né, dessa depressão, desse momento que vivenciam, né? A gente vive aí diversas crises, só que essas crises, elas estão todas interligadas. Essa própria crise que você fala de saúde mental, ela também está conectada, ela está relacionada com a falta de conexão consigo mesmo e de falta de conexão com a própria comunidade. E também com a alimentação. Porque assim, a alimentação está envenenada, né? E o governo federal não para de liberar agrotóxicos, de liberação de agrotóxicos. Então, assim, são os agrotóxicos, são os hormônios, né? Tudo isso acaba interferindo até no humor das pessoas, né? Exatamente. E a gente não tem noção. Os transgênicos, não existe, a gente está sendo cobaia, né? E ainda não querem nem rotular, para a gente não ter nem a opção, estão tentando cercear, né, o nosso acesso à informação. Mas vejam que todos esses temas que a gente traz aqui é a questão dos ciclos que a Karina falou, daquele reciclar é legal, que a Reciclade traz legal, a sua mensagem. Com L maiúsculo, por ser um dever previsto em lei. Então traz essa questão da legalidade, é super legal, né? Porque além das inúmeras vantagens de gerar trabalho e renda, de promover cidadania e inclusão, é um dever previsto em lei. É um dever previsto em lei e essa mensagem que a gente traz, quando a gente falou em sustentabilidade, quando a gente falou em educação ambiental, tudo isso está previsto na Constituição Federal, que é a norma maior aqui do nosso país e que a gente deve observar, né? A Constituição, ela não pode ser uma peça de ficção. Então, quando a Karina, por meio da Reciclade, está levando a conscientização e levando para as comunidades essa ideia da reciclagem, da reutilização, da redução do consumo, ela também está ajudando na implementação dessas normas constitucionais e também da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E daí seria muito interessante se os governos, os projetos, né, de governo na área cultural, por exemplo, apoiassem esse tipo de movimento. A gente vê aí que existem alguns editais, mas que acabam priorizando a arte pela arte. Né? Editais públicos deveriam ter uma cláusula ali que projetos socioambientais tivessem um valor a mais, sabe? Eu vou te pedir então para tu fazer as tuas considerações finais, já agradecendo a tua participação, pedir para você falar com o nosso público e fazer as suas considerações finais, que pode até, a minha sugestão é essa chamada aí, para que a gente consiga conectar a cultura e o ativismo socioambiental. É isso aí. O que eu queria, então, chamar você, gente, é para cada um assumir a sua responsabilidade nessa construção de um mundo mais saudável, justo e solidário, que é possível e que depende de nós. Cada um fazendo a sua parte, está resolvido o problema. Então, vamos juntos, que a gente consegue construir esse mundo melhor. E é isso. O programa Ecologia e Política traz até você ideias e sugestões para que você possa
cada vez mais, cada vez melhor, de forma efetiva, exercer a sua cidadania ambiental. A gente volta na semana que vem. Muito obrigado.